Enquanto me apaixono, Honório pede a Adriana que se aproxime de Matias, pois está sentindo que o moço está muito deprimido e cometendo muitos erros, além de não ter amigos no país. A moça, saltitante, aceita ajudar o rapaz, imediatamente. Enquanto isso, Jerônimo acerta o encontro para aquela noite com a pessoa que ligou em seu celular. Ele explica para Renata que seus investimentos caíram e vai ter que tratar de negócios naquela noite. Mas a moça nota que o namorado ficou preocupado. Em seu escritório, Matias continua deprimido com o fim do namoro. Nos arredores da mansão, Renata coloca Jerônimo na parede e diz que contou tudo sobre ela, mas não sabe quase nada do rapaz. Ela pede que ele conte sobre seu irmão e como ele morreu, mas o moço diz que ainda não está preparado. Falando sério, Renata encara o namorado e afirma que não tem segredos para ele e gostaria que o rapaz também não escondesse nada dela. Jerônimo então resolve perguntar se, por acaso, a moça já esteve comprometida com alguém no passado e pensou em se casar. Rindo, Renata diz que não e explica que nunca tinha encontrado a pessoa certa, até conhecê-lo. Do nada, o maluco agarra a moça com força e a beija, mas Renata pede que o rapaz tenha calma, pois a está machucando. Do nada, ele resolve dizer que precisa ir embora para tratar de negócios. Nesse meio tempo, Adriana procura Matias e diz que precisa de um favor. Ela explica que Honório vai visitar sua mãe no final da tarde e gostaria de convidá-lo para sair, pois assim pode deixar a mãe sozinha com o antigo namorado. A moça consegue convencer o rapaz a levá-la ao cinema, agradecendo o rapaz por ter aceitado o convite. No escritório de Gonçalo, Constanza confirma que seu irmão está apaixonado por Regina e quer saber se é por isso que ele quer se separar de Josefina. O empresário diz que o motivo de seu divórcio não tem nada a ver com sua nova paixão, explicando que o casamento com Josefina já acabou há muito tempo. Na fundação, a fisioterapeuta mostra à mãe o cheque que recebeu da empresa Monterrubio para sua fundação. Ela diz à mãe que precisa encontrar uma forma de agradecer pela doação e acha que poderia convidar a família Monterrubio para o baile anual de gala. A chata agora quer saber se Gonçalo já se deu conta que a filha está comprometida com Antônio, e a mulher diz que sim, mas Carla continua com a ladainha de sempre, afirmando que o namorado da fisioterapeuta é quem é o homem ideal para ela. Quando fica sozinha, Regina começa a questionar o que está sentindo por Gonçalo, apesar de seu compromisso com Antônio. O telefone toca, e é Jerônimo que quer saber como foi o compromisso para receber a doação para a fundação. A mulher diz que correu tudo bem, mas falaram dele no almoço e se sente muito incomodada em ficar ocultando informação sobre ele e Rafael. Jerônimo diz à amiga que ainda não é o momento certo para contar a verdade, e Regina dá uma bronca no moço, perguntando quando, então, chegará esse momento, pois ele já está namorando Renata e precisa jogar limpo com a moça. O cara resolve dizer que ainda precisa testar a namorada mais um pouco, até ela revelar a verdade sobre seu romance com Rafael. Regina fica brava e diz: "E se ela não quiser falar sobre isso? Você chegou na vida dela com mentiras e sabendo quem ela é. Então tome muito cuidado para não exigir uma coisa que você não está oferecendo." No clube, Roberta conta a Serena que Jerônimo e Rafael são meio irmãos. A moça está meio distraída, observando César, que está descarregando algumas frutas no bar, mas responde à amiga, avisando que talvez Jerônimo tenha se aproximado só para se aproveitar dela e tirar tudo que o irmão não conseguiu. Serena ainda diz que, como o cara está com problemas financeiros, percebeu que Renata era a queridinha da família e resolveu mudar de alvo para se garantir, mas acabou ficando a ver navios com as decisões da moça de sair de casa e da empresa Monterrubio. Roberta diz que não se conforma com o namoro da irmã e conta que gostaria que ela fosse desprezada por Jerônimo e sofresse tudo o que ela sofreu quando Rafael a desprezou. Na casa de Constanza, Renata começa a se instalar no quarto que a tia preparou, agradecendo a mulher por estar fazendo-a se sentir em casa. Enquanto isso, Josefina está intrigada com a descoberta e resmunga consigo mesma sobre o quanto Jerônimo sabe sobre a morte do irmão. Do outro lado da cidade, Inês recebe uma ligação do médico de seu filho, dizendo que ela é compatível para doar medula a Andrezinho. E enquanto Carlos conversa com as mulheres da fazenda, que fizeram uma pausa da poda das videiras, Augusto, degustando uma taça de vinho, pergunta a Ezequiel se está tudo pronto para o suposto acidente que o agrônomo sofrerá naquela noite. Álvaro, por sua vez, chega em casa mais cedo, já com a cara cheia. Karina percebe uma mancha de maquiagem na camisa do marido, mas ele diz que não está a fim de dormir e manda a esposa deixá-lo em paz. Mas, quando fica sozinho,
Ele vai olhar a mancha no espelho e lembra da loira gostosa, que estava sentada no seu colo há pouco. O sujeito está tão alcoolizado que tenta limpar a mancha com a cachaça que está bebendo, mas acaba caindo desmaiado na cama, enquanto Karina chora de tristeza. Algumas horas mais tarde, Lázaro deixa Carlos na pracinha, para que ele encontre o advogado que marcou o encontro, enquanto vai ao supermercado comprar as coisas que Matilde pediu. Instantes depois, o agrônomo é atacado por dois homens que dão a maior surra no rapaz, enquanto Ezequiel e Augusto assistem tudo. Já é tarde quando Constanza leva a sobrinha até o centro e a apresenta como a nova colaboradora do local. Regina e Carla ficam felizes com a nova voluntária que é recebida com muito carinho. Adriana, por sua vez, liga para a mãe avisando que vai chegar mais tarde e Honório aparece na casa de Ágata de surpresa, querendo saber por que ela está tão estranha e evitando sua amizade. A mulher acaba deixando o antigo namorado entrar e comenta que o que ela mais temia acabou acontecendo. Do outro lado da cidade, Josefina chega ao apartamento de Jerônimo. A megera diz que está ali porque quer saber quais são as intenções do moço com sua filha, mas ele deixa claro que tanto ele quanto a namorada são pessoas adultas e saberão conduzir a sua relação. Mas a Bruaca não desiste e traz à baila a história de que Renata saiu de casa em uma situação muito difícil e deve ser deserdada pelo pai, depois do que a moça fez com Matias. Jerônimo afirma que não tem interesse no dinheiro da família da moça, mas a Cascavel resolve comentar que Roberta a avisou que o sujeito estava com problemas financeiros. Dizendo que isso é verdade, mas pretende contornar a situação, o rapaz entra no jogo e a infeliz cai. Ela manda o moço contar imediatamente sobre isso a Renata, avisando que ele pode ter uma surpresa desagradável. Sentando confortavelmente no sofá, Josefina diz a Jerônimo que quer saber por que ele começou uma relação com Roberta e depois, o jogo duplo, com Renata. Do outro lado da cidade, Regina diz estar muito feliz com a contribuição da nova voluntária, mas Carla resolve dar seu palpite na conversa e diz que agora entende porque ela virou a cabeça de Jerônimo. Renata se surpreende e comenta que, pelo visto, todo mundo ali conhece seu namorado e recebe um sonoro sim de todas as mulheres que estão na sala. A fisioterapeuta conta que o moço é um dos maiores colaboradores da fundação, lembrando que as doações começaram com o pai dele. Mas, quando o empresário faleceu, Jerônimo decidiu continuar contribuindo com o centro e acabou se tornando um grande amigo. Renata então confessa que aprendeu a ter empatia com a família que a criou, pois seu pai adotou ela e sua irmã, quando se casou com sua mãe. Carla resolve perguntar como o pai biológico da moça aceitou a adoção. A moça diz que ela e Roberta nunca conheceram o pai, que abandonou sua mãe grávida e as duas cresceram numa cidade do interior, onde passou quase toda a sua infância. Ela também revela que foi graças à sua tia que seu pai conheceu sua mãe. Regina deduz que a moça teve uma infância difícil, mas ela afirma que sim, mas nem tanto quanto outras pessoas que passaram muito mais perrengues que ela. Em seu apartamento, Jerônimo, que está passando pelo interrogatório de Josefina, diz que conheceu as moças separadamente e não sabia que as duas eram irmãs. A Bruaca continua pressionando, questionando a conduta do sujeito e ele se defende, afirmando que nunca teve nada sério com nenhuma das duas, até saber que as moças eram irmãs e que Renata era namorada de Matias no dia da festa. A mulher aperta e Jerônimo que resolve contar que se apaixonou por Renata, mas na verdade voltou ao país para pedir a mão da noiva de seu irmão em casamento, mas isto não chegou a acontecer. Ele explica que o rapaz acabou falecendo e Josefina faz aquela cara de "ai meu Deus, que tragédia", e continua seu joguinho, afirmando que suas filhas nunca comentaram sobre isso. Jerônimo, então, revela que Renata sabe do falecimento de seu meio-irmão, mas ainda não teve coragem de entrar em detalhes com a namorada sobre o tema. A infeliz, se fazendo de comovida pela situação, encerra o assunto dizendo que espera que as intenções dele com Renata sejam boas, pois Roberta acabou ficando muito magoada. Do lado de fora do apartamento, Josefina respira aliviada, pois conseguiu descobrir que Rafael não falou com o irmão antes de morrer, mas está preocupada com a proximidade de Jerônimo das filhas e diz a si mesma que desconfia que Jerônimo não foi totalmente sincero na conversinha que tiveram. No interior, Carlos está desmaiado no beco em que levou a surra, sangrando muito. E na capital, Honório não consegue mais conter sua curiosidade e pergunta a Ágata por que ela não quer que ele se aproxime, pois achou que no passado, os dois tinham terminado tudo como amigos. Ele ainda revela que acha muito estranho que nunca tenha contado a Adriana sobre o namoro dos dois, além de nunca ter se dado conta que ele era chefe de sua filha.
Ágata confessa que sempre soube que ele era chefe de Adriana, pois quando a moça contou, chegou a incentivar a filha a continuar trabalhando na empresa dele. Honório diz que está cada vez mais confuso e quer saber por que queria Adriana perto dele, se não contou nada sobre os dois. Nervosa, a mulher confessa que não queria que a filha o relacionasse com ela. Honório, que é um cara bom de palavreado, começa a cercar Ágata e primeiro pergunta se o pai de Adriana a magoou muito. A mulher fica assustada, percebendo que o bicho é feio e está se aproximando. O empresário arrisca outra pergunta e quer saber se o pai da moça é alguém da turma de amigos, pois a idade de Adriana corresponde mais ou menos àquela época. Como ela não responde, ele lança mais uma e, sendo direto, pergunta: Ágata, quem é o pai de Adriana? Vendo que a antiga namorada está engasgada com algum segredo, Honório pede que ela confie nele, dizendo que a mulher não precisa se sentir sozinha, pois está entre pessoas que a amam muito, e Ágata resolve falar. Finalmente ela diz que sabe que tem pouco tempo de vida, mas Adriana nem imagina que ela saiba de sua real condição de saúde. Chorando, ela diz que não quer deixar a filha desamparada, mas não quer que a garota saiba quem é seu pai. Porém, tem consciência de que isso não é mais possível, e pede a Deus que, quando ele souber da existência da moça, a proteja da melhor maneira possível. Honório fica desconfiado, e pergunta mais uma vez quem é o pai de Adriana. Finalmente, a mulher conta que Adriana é filha dele, que é o homem a quem ela amou por toda a sua vida. No cinema, Adriana tenta animar Matias e começa uma guerra de pipoca. O rapaz resiste, no início, mas depois acaba entrando na brincadeira. Do outro lado da cidade, Honório pergunta a Ágata por que ela não contou tudo antes, e a mulher explica que, na época, nem ela, nem sua gravidez estavam nos planos do rapaz. Além disso, foi ela quem não tomou as precauções necessárias, e por isso, se sente totalmente responsável por ter engravidado. Honório diz que a criança também era responsabilidade dele, e tinha direito de saber, mas Ágata explica que ia contar justo no dia em que ele decidiu sair de sua vida e decidiu que era melhor ficarem como amigos. Chorando, Ágata pede que o homem se aproxime de sua filha, mas não diga nada que ele é seu pai. Só que Honório não aceita. Porém, a mulher exige que a moça não saiba nada, pois sabe que na relação dos dois, somente ela estava apaixonada. O empresário resolve revelar que também a amou, e ela impediu que ele visse sua filha crescer, de proteger sua única filha. Ágata, tentando resolver o nó em que colocou o ex-namorado, diz que ele não precisa contar o segredo para ninguém, pois até então, todo mundo conseguiu viver de boas, sem saber de nada. Enquanto isso, no interior, Padre Severino, acompanhado de um de seus fiéis, encontra Carlos todo machucado e desmaiado no beco escuro. O rapaz diz que sabe quem o sujeito é, e conta ao sacerdote que o rapaz é da fazenda A Bonita. Lázaro aparece bem na hora e reconhece Carlos. Ele coloca o moço no ombro e leva para a caminhonete, para procurar ajuda. Enquanto isso, enquanto cozinham, Constanza e Renata conversam sobre Regina. A socialite conta que sua nova amiga passou por poucas e boas, pois sua filha foi roubada, quando era um bebê, e até hoje ela procura pela garota. Renata, por sua vez, diz que gostou muito da mulher, e comenta que gostaria muito que sua mãe a abraçasse apenas uma vez, como Regina fez, no dia que se conheceram no hospital. Nesse meio tempo, Carina liga para Matilde para avisar que o padre Severino encontrou Carlos espancado em um beco do povoado e o levou para sua casa. Ela ainda explica que assim que Álvaro terminar de atendê-lo, o moço poderá voltar para a fazenda. Lázaro descobre que o agrônomo está com uma costela quebrada e muitos hematomas, mas deve ficar bem. O religioso quer saber se ele consegue identificar quem foram os agressores. Carlos lembra que, antes da surra, os homens comentaram por que estavam fazendo aquilo, revelando que ele estava sendo espancado para que se desse conta de quem dava as ordens na região. Assustado, o pároco quer saber de quem os sujeitos estavam falando. Carlos encara o médico e o clima pesa muito, deixando todo mundo bastante desconfortável com a situação.